Boa tarde, irmãos, paz e bem. O que poderíamos meditar nessa tarde? Vamos rezar um pouco? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero rezar com você nessa tarde uma oração poderosa, até mesmo sobre aquilo que é a nossa realidade hoje. Convido você a tomar a sua palavra e meditar comigo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma oração poderosa que está lá em Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade e o corpo revestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com o que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, e orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aquilo que eu quero meditar com você a respeito desta oração, esta palavra deixada a nós nos dias de hoje pelo apóstolo Paulo, de uma verdadeira batalha que existe entre o bem e o mal, a qual nós estamos em meio a essas lutas. E aqui eu venho já chamar a atenção naquilo que o versículo 11, ou seja, o versículo 12, ele vem nos alertar contra aquilo que nós temos feito no nosso dia. Não temos nos atentado àquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, tem nos direcionado, e às vezes fazemos o contrário, porque ali vai dizer assim que não é contra homens de carne que nós temos que lutar. Quantas situações nós temos vivido, e até isso eu digo porque ontem a partilharam em um grupo a qual eu faço parte, de uma colocação por um dos integrantes desse grupo, e aí houve uma certa discordância, e aí gerou com que dos irmãos deixasse o grupo. Dependendo da situação a qual nós nos encontramos, nós temos que estar atento àquilo que é a palavra de Deus. Por muitas vezes nós nos revoltamos contra o nosso irmão e não contra aquilo que está no irmão. Por muitas vezes nós lutamos contra aquilo que está na nossa esposa, ou seja, lutamos contra a nossa esposa ou contra os nossos maridos, e deixamos de lutar contra aquilo que está na pessoa. A palavra nos garante. Nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares.
A palavra também nos convida a ficarmos alerta. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo revestido com a couraça da justiça. Por muitas vezes nós nos distraímos neste mundo tão agitado, nós deixamos de vigiar. E é nesse momento onde se torna, podemos dizer assim, deixamos uma brecha e ali o mal entra. Portanto, fiquemos alerta. Ficamos alerta sobre tudo aquilo que tem acontecido em nosso meio, ao nosso redor, no nosso trabalho, dentro da nossa própria casa, até mesmo dentro da igreja, dentro da paróquia a qual você faz parte, dentro de um grupo de oração ou um outro grupo de pastoral a qual você faz parte. Fiquemos alerta sobre tudo aquilo que tem acontecido. No versículo 17 nós somos também alertados a tomar enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito, que isto é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a nossa Bíblia, que diariamente nós devemos estar próximo a ela, com ela. Mas o principal de tudo isso não é estar com ela, mas é fazer uso daquilo que está escrito nela. Uma Bíblia fechada pode até servir de decoração. Somente carregar uma Bíblia não tem um significado. Mas quando você abre a palavra de Deus, é como se você estivesse ali portando uma espada e você a desembainhasse. Aí sim ela se torna perigo para o mal. Aí você pode enfrentar o mal de posse de uma espada, mas não simplesmente de posse, mas com ela empunhada. Isso é o alerta de nós, que Paulo nos alerta para os nossos dias de hoje. Versículo 18 vai nos dizer que temos que intensificar as nossas invocações e súplicas e orar em todas as circunstâncias. Você tem rezado? Você tem rezado somente quando as coisas estão difíceis, mas também tem rezado para agradecer? A nossa oração ela tem que ser constante. A nossa vida de oração tem que ser constante. Isso é que o apóstolo nos convida a essa prática. Meu irmão, minha irmã, eu não sei contra o que ou quem você tem lutado. Não lute, é em vão lutar contra o seu filho, contra a sua filha, contra o seu esposo, contra a sua esposa. Mas lute contra aquilo que está nela. Seja constante. Não vá para essa luta simplesmente por ir. Arme-se da palavra de Deus. Arme-se da palavra de Deus. A vitória é certa. E aquilo que você tem vivido no dia de hoje, os conflitos dentro da sua casa, estão prestes a cessar. As divergências lá no seu trabalho, lá na sua paróquia, estão por cessar. Porque eu acredito que você, a partir de hoje, vai pensar de uma forma diferente. Você que tem lutado contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra os seus filhos que não obedecem, seus filhos que vivem na rebeldia, você vai deixar de lutar contra ele, mas o mal que está nele, você deixará a partir de hoje, creio eu, de lutar com aquilo que é invisível aos seus olhos, mas terá uma visão pela ótica de Deus a partir de hoje, porque o Espírito Santo te dá sabedoria. Você tem a sabedoria em você, esse dom, pelo seu batismo. Use-o. Os dons que Deus te deu não é para ficar guardado. Põe em prática e você verá que a vitória nessa batalha que você tem vivido é certa. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.